Existiu sim um momento na minha jornada empreendedora em que eu precisei de tempo para desenvolver o meu negócio. Tanto eu era nova nesse mundo do empreendedorismo e eu não tinha muita referência ou pessoas próximas que pudessem me ajudar com isso, mas ainda por cima, especificamente a área onde eu decidi empreender, que era a área de joalheria, eu também não tinha nenhuma referência, eu não tinha ninguém na minha família que trabalhava com isso, então eu tive que desenvolver sim tudo do zero e isso leva um tempo ali por trás das cortinas para você desenvolver toda a estrutura, todo o operacional, tem a parte criativa, tem a parte de comunicação, tem a parte de transporte, tem a parte de embalagem. Então, sim, tudo isso leva um tempo e isso é normal. Mas eu senti que teve um momento da minha jornada empreendedora que eu não estava conseguindo lançar a minha marca e não era mais por um motivo prático, operacional, racional. Era alguma coisa mais profunda que estava me travando, que eu não tinha muita clareza do que era, mas eu sentia como se fosse uma força que me puxava para trás, tipo, não lança ainda, não lança ainda. E eu escondia um pouco disso por trás do perfeccionismo. Então, isso aqui ainda não tá bom o suficiente. Não, mas isso aqui ainda não tá bonito o suficiente. Não, mas isso aqui ainda não tá do jeito que eu imaginei na minha cabeça que eu gostaria que ficasse. Isso aqui ainda não transmite o que eu gostaria, então eu vou esperar um pouco mais. Só que um lado meu começou a perceber que essas vozinhas, na verdade, estavam tentando me segurar. Que, na verdade, aquele perfeccionismo, ele estava vindo para mascarar uma coisa muito mais profunda. Ele estava quase como atuando como um protetor. Eu estava com medo de algo e ele estava sendo usado como um mecanismo que estava me ajudando a me proteger e não me deixando enfrentar esse medo. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Se você tá para lançar um produto, um serviço, um projeto, uma ideia, um negócio e você sente que tá travado, mas é uma trava que não é de algo prático, é alguma coisa mais interna, mais profunda. Você não tem muita clareza do que é, mas você quer, pelo amor de Deus, tirar essa trava porque tá na hora de você se lançar nessa nova ideia. Eu acho que eu vou conseguir te ajudar com esse vídeo. Lindeusas, bem-vindas a mais um episódio do podcast CEO Intuitiva. Hoje tá um clima meio friozinho assim em Campinas. Eu tava com vontade de colocar uma roupinha confortável, esquentar um chazinho e beber aqui meu chazinho conversando com vocês. Eu já acordei e falei, cara, tô sentindo que hoje tem que gravar um podcast. Não tinha clareza do tema, eu meditei. Fiz uma meditação curtinha, assim, de 10 minutos, mas que ajudava a conectar com a intuição, conectado com o chakra do terceiro olho. E me deu clareza, assim, me veio ao longo da meditação. É isso que você tem que falar hoje, eu gostei muito. Sabe quando dá aquela sensação de alinhamento? Você tem uma ideia e ao mesmo tempo você sente que aquilo é isso, essa é a resposta que você queria. Então, eu vim falar desse assunto com vocês porque foi um momento de de muita dor na minha vida, não dor, fisicamente dor, mas era realmente um problema que eu estava enfrentando e eu não estava muito conseguindo encontrar respostas. E talvez se eu tivesse um vídeo como esse no passado, né, eu teria ajudado a parte do passado. Então vocês sabem que a ideia do Chá Comigo é inclusive responder dúvida de vocês. Talvez nesse Chá Comigo de hoje eu esteja respondendo a dúvida da minha parte do passado. Então eu espero que ajude vocês também. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, você não conhecia o canal CEO Intuitiva, aqui eu falo sobre empreendedorismo com esse olhar da energia feminina, então de conectar com o corpo, de conectar com a nossa intuição, de conectar com essa biblioteca ancestral infinita de conhecimento que a gente tem dentro de nós, que é a nossa sabedoria interior, para nos ajudar nessa trajetória do empreendedorismo. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal. O CEO Intuitiva está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, se você é o tipo de pessoa que, assim como eu, prefere o Spotify se você está dirigindo, prefere o YouTube se você está em casa, já se inscreve nas duas plataformas. E bora pro Chá Comigo de hoje. Semana passada rolou um chá ruim, né? Eu tinha contado pra vocês que eu tava tomando um chá verde que eu não tinha gostado. Aí eu tentei misturar com outro chá pra deixar ele bom, só que na verdade ficou ruim mesmo assim. E no caso de hoje eu acertei a mão, tá? No caso de hoje está uma delícia. Eu misturei dois chás, só que é porque os dois são muito bons. Então dessa vez eu consigo indicar pra vocês. Que é o seguinte, vocês sabem que eu amo chá verde depois do almoço, porque ele é digestivo e é o meu chá preferido da vida. Então eu tô sempre testando novas marcas. E hoje eu tô tomando esse chazinho aqui, que é de uma marca japonesa que se chama Yamamotoyama. Chá verde tipo japonês. Esse aqui é o chá verde tradicional, não tem saborzinho, não tem nada, é o chá verde clássico e eu adoro. Só que hoje, especificamente, eu tava com vontade de um saborzinho, então eu misturei com esse outro que eu gosto muito, que é da Chamais.
Esse aqui se chama Leveza. E ele é uma misturinha. Ele tem carqueja, funcho, abacaxi, hortelã, boldo, sálvia, noz moscada e sabor artificial de abacaxi. Esses chás da Chá Mais, eu sinto que eles são bem levinhos, assim, o sabor. Tanto que, por exemplo, esse aqui tem funcho. Funcho é um chá que tem um gosto mais forte, né? Você sabe quando você toma um chá e porque ele tem gosto, assim, forte de funcho. Esse aqui eu já não sinto muito. Eu só sinto o gosto do abacaxi mesmo. Então são chás bem levinhos, assim. E eu tô sempre testando novos sabores. E esse aqui, especificamente, eu comprei porque depois que eu descobri que existe um chá que é digestivo e não é o chá verde, que é o funcho, eu compro qualquer chá que eu encontro de funcho. Por quê? O chá verde, apesar de ser o meu chá preferido da vida, ele tem cafeína. Então, passou das 4h30, não é indicado que a gente consuma cafeína, nem em chá, nem em café, nem nada, porque mesmo que você é o tipo de pessoa que consegue dormir, a qualidade do seu sono vai ser afetada. Então, se a gente tem uma qualidade ruim de sono, a gente acorda mais cansado no dia seguinte, mesmo que a gente tenha dormido, né? Então, é bom a gente evitar a cafeína. E eu sempre tinha esse dilema. Mas, gente, depois da janta, eu quero um negócio digestivo, mas eu não quero que tenha cafeína, o que eu coloco no lugar? E eu descobri que o funcho era digestivo, comecei a comprar tudo quanto é chá que tinha funcho. Então, esse foi um deles. E nesse caso, como ele tem um saborzinho bem gostoso de abacaxi, eu misturei os dois e ficou gostoso. Gente, sempre olha a descrição, porque sempre que eu encontro link do que eu tô falando no episódio, eu coloco lá. Às vezes eu não falo no episódio, o link está na descrição. Porque às vezes eu só encontro o link depois que eu já tô editando. Então, na dúvida, sempre confere a descrição, porque se eu achar link de qualquer coisa que eu estou falando no episódio, eu vou linkar pra vocês. Fechou? Então, como que esse problema de ter uma trava na hora de lançar o meu negócio e muito atrelada ali a um certo perfeccionismo, como que isso aconteceu na minha vida? Em 2019, bem no começo do ano, eu tive a ideia da minha marca de joias. Hoje eu tenho uma marca de joias chamada Memorar Joias. Eu desenho peças personalizadas, eu trabalho com ouro e com prata, todas as minhas joias têm significados, é uma coisa muito linda. Se você quiser conhecer melhor o trabalho, eu vou deixar o Instagram aqui na descrição e o site, mas enfim, eu tive a ideia dessa marca no início de 2019. Já era final de 2021 e eu ainda não tinha conseguido colocar a minha ideia para o mundo, realmente fazer um lançamento. E como eu falei pra vocês, eu acho que existe sim um momento em que o negócio tá sendo construído, então não dá pra você meter o pé pelas mãos e já ir lançando o negócio, ele não tá pronto, então existe sim o tempo de construção, principalmente se você não tem experiência nenhuma, talvez vai levar mais tempo de você achar fornecedor, de você entender o que é uma embalagem, de você fazer um site, tudo você tá descobrindo do zero, então tudo leva um tempo. Só que eu sentia que a partir de um certo momento, o que tava me travando era algo muito mais interno, vinha de algum outro lugar muito mais lá profundo, que não era no racional, do que só, tipo, mas é que tem essa questão operacional que ainda não deu certo, sabe? E eu comecei a desconfiar isso, primeiro porque eu vi, gente, mas faz 2 anos que eu tô nessa construção, né? Tipo, vamos lançar logo, assim. Primeiro porque eu mesmo tinha um lado meu que me cobrava. Segundo que eu ouvia muito, assim, as dicas de empreendedorismo, e inclusive essas dicas são muito boas, que era tipo, cara, só lança, né? Você vai mudar muito o seu produto depois que você lançar. Tipo, o seu produto final, ele nunca vai ser a primeira ideia que você teve. Então, tem uma ideia, já começa a lançar, já começa a falar pras pessoas, já começa a vender. Depois você vai ajustando no meio do caminho. Se você esperar tá pronta pra começar, significa que você já começou tarde. Eu ouvia todas essas dicas, tipo, faça um MVP, né? Então faz a versão mais reduzida que você pode do seu negócio, testa, joga, aí você pega esses feedbacks, melhora, aí você lança uma versão melhor. Tipo, eu ouvia todas essas dicas, e essas dicas são muito boas de empreendedorismo, só que mesmo assim eu não conseguia muito atuar em cima delas. Eu sinto que eu tentei lembrar aqui o que passava, o que ficava rodando na minha cabeça que eram coisas que me seguravam, sabe? A primeira coisa é que, assim, claro que por eu estar começando, eu não ia conseguir fazer o site exatamente do jeito que eu queria, ter embalagem exatamente do jeito que eu queria, porque muitas dessas coisas precisam de recursos financeiros, e na época eu não tinha, porque eu estava começando a construir minha empresa. Minha empresa não tinha um fluxo de caixa, porque a minha empresa nem existia, você concorda? Porém, eu tinha essa consciência, só que dentro do que eu conseguia fazer, eu queria entregar as coisas do jeito mais perfeito possível. De um lado, isso é muito bom, porque hoje um dos feedbacks que eu mais tenho na memória é, Paty, como você pensa em cada detalhe. Tipo, conquista, porque dá pra ver que você coloca amor em cada coisa. Então, sim, tem um lado muito bom de você pensar na experiência do usuário, de você pensar com carinho em como ele vai receber. Então, tem um lado muito bom. Toda característica, eu acho, nossa, sendo perfeccionismo ou qualquer outra, ela nunca é 100% bom, 100% ruim. Tem os lados muito bons de você usar isso pro bem no seu trabalho, né? Só que eu acho
que, primeiro, existia um medo meu, por que tinha um certo perfeccionismo? Existia um certo medo de, tipo assim, eu posso não saber muito bem empreender, mas eu sei que eu entendo algumas coisas. Então, por exemplo, eu sei que tem que ter uma embalagem legal. Eu sei que quando a embalagem chega na casa da pessoa, ela é parte da experiência de compra. Então, é um lugar para eu continuar conquistando a pessoa. Ela tem que ser diferenciado. Beleza, um exemplo na parte de embalagem. Na parte de rede social, não, mas eu sei que eu tenho que fazer uns conteúdos legais que cativem a pessoa, que conte toda uma história do porquê que eu criei a marca, o que eu quero traduzir. Porque como são joias com significado, não é só a joia por ser uma joia. Não é só um produto físico. A graça da memorar e das joias memorar é todo o significado que tem por trás. Então eu tenho que ter cuidado em ter um monte de conteúdo, porque se eu não conseguir explicar isso, a pessoa não vai conectar com a minha ideia, daí eu não vou vender. Então, muito do meu medo era assim, se essas partes que eu sei que eu tenho que fazer, se eu não fizer no meu máximo de capacidade, quando eu lançar, se for um fracasso, ou seja, se eu vender nada, eu vou botar a culpa nessas coisas que eu sabia que eu tinha que fazer e não fiz. Então, se eu tivesse feito uma embalagem mais ou menos, eu ia falar assim, tá vendo? Mas não conectou porque a pessoa não gostou. Tá vendo? Não tinha um site, a pessoa não conectou porque não tinha um site pra ela ver o catálogo. Tá vendo? Não fiz os conteúdos direito, a pessoa não conectou com a história, ela nem entendeu a versão do meu produto. Então, na minha cabeça, eu não queria poder culpar nenhuma dessas partes caso eu falhasse. Então, eu queria deixar tudo mais perfeito possível, do tipo assim, se eu falhar, você não vai poder falar que foi conteúdo. Se eu falhar, você não vai poder falar que foi embalagem, porque estava muito top. Então, você entende que eu tava o tempo inteiro tentando minimizar as chances de eu falhar. De novo, tem um lado bom disso, né? Do tipo, você tentar entregar o melhor que você pode. Mas, na verdade, isso tudo tava disfarçado de um medo. Na verdade, o medo que eu tinha era de falhar, de não dar certo. Porque, cara, como assim? Aí você vai aprofundando um pouquinho, mergulhando um pouquinho mais no que tem por trás. Não, mas por que medo? Porque, cara, eu investi muito tempo na construção desse negócio. Como que eu vou lançar agora o negócio e não vai vender nada e vai dar errado? Cara, eu investi muito dinheiro nesse negócio. Como que vai falhar e não vai dar em nada? Cara, eu falei com muito amor, com muita paixão pra muita gente que eu conheço sobre esse projeto. Como que eu vou fazer um lançamento e não vai dar em nada? O que as pessoas vão pensar de mim? Quando eu mergulhava um pouco mais profundo, tá, mas vamos mais um degrauzinho pra baixo. O que tem por trás disso? Eu comecei a perceber que era um medo, mas não tinha a ver com as pessoas. Não tinha a ver com o que as pessoas iam pensar de mim, na verdade. Porque, inclusive, como as pessoas iam saber o quanto que eu vendi ou não, a internet não precisa ficar sabendo quanto de peça eu vendi. Tipo, então, na verdade, não tava aí. Era um medo de falhar, mas era um medo de como eu mesma ia reagir se eu falhasse. Porque a verdade é que desde que eu experimentei o gostinho do empreendedorismo, eu entendi que aquele era o meu caminho. E era um negócio muito mais forte dentro de mim do que uma coisa racional. Não é, eu coloquei o pós e contras na balança e eu decidi que empreender é melhor que CLT. Não, é porque desde que eu enxerguei esse caminho como um possível caminho, todas as células do meu corpo vibravam e falavam, Paty, é aqui. Você vai passar por um monte de desafio, mas é aqui. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre tive muitas travas, eu sempre tive muitos gatilhos ao longo da minha jornada empreendedora. E hoje, depois de muito autoconhecimento, muitas terapias energéticas, holísticas, terapia convencional, muita coisa que eu aprofundei, porque eu sou a pessoa que tudo que acontece na minha vida eu falo, isso foi um gatilho, o que isso significa? O que isso tá querendo dizer? Vou olhar pra dentro, vou tirar a lição disso, quero ser uma pessoa melhor. Tudo na minha vida eu faço isso. Então, hoje, eu sei o porquê que empreendedorismo é tão gatilho pra mim. E, de fato, tem a ver com a minha missão de vida aqui. Esse é o único caminho pra mim. Mas, na época, eu só não entendia muito bem. Eu só sabia que eu tinha que ir, mas eu não entendia muito bem. Então, eu sabia que eu tinha que ir por aquele caminho, mas, ao mesmo tempo, tinha muitas travas. E uma das travas era, eu sabia, no fundo, que ia ser meio difícil aquele caminho. Então, eu tinha que tirar toda a energia que eu tinha em mim pra conseguir empreender. O meu dia a dia, mesmo fazendo uma coisa que eu amo, ele não era fácil. Eu tava sempre enfrentando coisas dentro de mim pra conseguir empreender. Eu tava sempre tentando me motivar, tentando achar coragem, tentando achar inspiração, tentando achar referência, tentando achar vitalidade, energia pra fazer aquilo. Porque não era um caminho convencional pra mim. Não era o caminho mais fácil. Nunca foi o caminho mais fácil. E eu tinha medo de ter colocado tanta energia naquilo e depois aquilo dar errado. Porque qual que era real o meu medo? Se depois que desse errado, eu não sei se eu ia ter energia pra tentar de novo.
Então, na verdade, eu tinha um medo de como eu mesma ia reagir a esse fracasso. Porque tinha uma vozinha muito forte dentro de mim falando: da onde que você tirou que você consegue empreender? Meu amor, você se formou em comunicação, você não se formou em negócios. Você não tem um MBA, você não tem um curso de administração. Da onde que você tirou que você consegue ter um negócio? Ter negócio é coisa difícil, ter negócio é coisa pra quem manja da parte de business, pra quem manja de finanças, pra quem manja de 1000 Exceis. Como assim você vai se embrenhar nesse meio? Mas seus pais são funcionários públicos. Não tem ninguém ali pra falar assim, ai, vem cá debaixo dessa asa empreendedora que eu vou te ajudar. Então, tinha sempre essa vozinha com um monte de dúvida se eu conseguiria realmente fazer desse caminho um caminho lucrativo, um caminho que eu conseguisse me bancar. Então, qual que era o meu medo? Que essas vozinhas estivessem certas. Porque e se eu lanço esse negócio e realmente dá tudo errado? Eu ia como se fosse deixar essas vozes ganharem. Eu tinha medo de eu, depois disso, não ter mais vitalidade, energia, ânimo pra tentar de novo. E a verdade é que isso me fez ficar muito apegada à ideia da memorar do jeito que eu imaginava. Então, essa dica de negócio que vocês já devem ter ouvido, que é tipo, cara, cria um protótipo do que vai ser seu negócio, sabe? Você pode ainda ter uma ideia muito mirabolante. Pega 5% dessa ideia, já começa a pôr em prática, testa. Com isso, você melhora mais um pouquinho, aí você bota mais um produto pra vender, de uma forma diferente. Não deu certo? Melhora mais um pouquinho, coloca pra vender. Eu não conseguia ter esse desapego. Eu não conseguia falar assim, a visão é essa aqui, ó, mas eu vou pegar só uma partezinha dessa visão, vou lançar pro mundo, depois eu melhoro. Parece que eu precisava fazer o mais perfeito que eu conseguisse. Eu precisava fazer o mais perto daquela ideia grandiosa que eu tinha. Mesmo que aquela ideia era complexa, eu precisava chegar o mais perto daquilo, porque quando eu ficava nos recursos muito práticos, se eu ficasse só muito no racional, testa isso aqui porque assim você gasta menos, aí você vai ter um melhor aproveitamento do seu tempo, do seu recurso financeiro, porque você lançando dessa forma, você vai aprimorar, daí numa segunda você vai ter melhora de vendas, cada vez que você fizer essa pequena melhora, você vai tendo mais e mais venda, então você vai tendo mais caixa, aí você consegue investir mais. Não. Todo esse caminho, ele fazia muito sentido racional. Mas quando eu pensava exclusivamente pelo caminho racional, eu sentia que eu desconectava muito do porquê que eu tava fazendo isso, sabe? Eu desconectava muito do sentir relacionado à joia, porque como eu desenho todas as minhas peças, eu preciso ter uma conexão emocional muito forte com cada peça, senão eu não consigo. E do mesmo jeito, eu precisava ter uma conexão muito forte com toda a marca que eu tava criando. Precisava ter um logo bom, precisava ter uma paleta de cor, precisava investir numa designer desde o início, porque senão era essa sensação, enquanto eu não fizer o melhor que eu puder, eu não vou conseguir lançar. Então era quase que um apego mesmo, sabe? Hoje, olhando pra trás, eu vejo, legal, até um certo lugar é bom esse cuidado, mas ele tava mais como um lugar de apego. E por que hoje também eu consigo ter noção que tava num lugar de apego que não era muito saudável? Porque depois teve um grande projeto na minha vida que eu comecei e eu consegui fazer isso. Eu consegui desapegar, eu consegui fazer o melhor que dava naquele momento, mesmo que não fosse o que eu tinha imaginado, e fui melhorando enquanto as coisas aconteciam, e ele deu muito certo, e está dando muito certo, que é o projeto do podcast, que é o projeto de tudo que veio do podcast, porque tem todo o braço de eventos presenciais que eu faço com o podcast, e tudo relacionado a esse projeto. Talvez por eu também já ter o conhecimento da minha marca de joias, eu fiz exatamente isso que as pessoas falavam. Cara, começa com o que você tem. Não fica apegado à ideia de onde você quer chegar. Cara, eu gravo com o celular até hoje. Você acha que eu gosto que às vezes dá interferência no Wi-Fi e a imagem trava? Eu não gosto. Não vejo a hora de ter uma câmera conectada por cabo que vai ter uma qualidade muito melhor, que não vai falhar a imagem. Mas isso não vai me impedir de gravar. Pelo menos o som eu sei que era importante. Então, investindo nisso aqui, o som tá... Beleza, o som tá top, a imagem pode estar falhando, mas o som vocês vão conseguir ouvir com qualidade. Então vai indo do jeito que tá. Esse cenário aqui agora eu tenho. No começo eu não tinha esse cenário. Os primeiros vídeos do canal, gente... Enfim, se quiser você procura. No comecinho mesmo não tinha nem Spotify. Então você vai lá no YouTube, fuça lá nos primeiros vídeos, você vai ver. Nada era do jeito que eu queria. Mas eu fazia do jeito que dava, e eu fazia o melhor do jeito que dava. E eu consegui fazer dessa forma. Então hoje eu comparo os dois projetos. Pode sim ter tido todo um amadurecimento, porque era a segunda vez que eu tava ali empreendendo, mas eu sinto que é porque também esse segundo projeto teve
todo um alinhamento interno, um alinhamento com a minha essência, que a Memorar no começo não teve. E ela veio depois de muito processo de autoconhecimento, de eu destravar muitas coisas internas, e por isso eu consegui chegar na prática. E eu acho que é aí que tá a grande questão. Se você tá recebendo muita dica prática para esse projeto, produto, negócio, serviço que você tá querendo lançar e não tá conseguindo lançar, se você tá vendo um monte de conteúdo prático sobre empreendedorismo, que fala nesse nível superficial do negócio, que é assim, ó, tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, tudo no nível da mente. Você ou não tá conseguindo pôr isso em prática, ou mesmo pondo em prática, você continua sentindo trava, é porque, cara, a trava não tá nesse nível aqui, ó. Ele tá mais profundo. É alguma coisa mais profunda do seu ser que tá travando. E é nisso que eu quero entrar. É esse tipo de trava mais profunda que eu quero ajudar você a destravar. Então, como que foi pra mim o momento que eu sinto que eu consegui tirar essa trava e eu consegui lançar o meu negócio? Alguns amigos meus, eles já me falavam há um tempo que eles tinham feito um negócio chamado Mandala Energética. Era uma terapia energética que eles tinham feito, e eles já tinham comentado comigo antes disso umas 2, 3 vezes. Só que naquela vez, quando eles falaram, bateu a informação de um jeito diferente. Sabe quando você tem uma intuição falando assim, cara, é isso que eu preciso fazer? De novo, intuição. Me vê aquela sabedoria interior, aquele negócio que... A intuição é aquela certeza que não precisou passar pela mente pra você decidir que aquela era a decisão certa. Você só sente que aquela é a decisão certa. Naquele momento eu senti. Na época eu não tava com trava apenas no meu negócio, tinha várias questões da minha vida que eu tava me sentindo travada, inclusive na parte de relacionamento amoroso. Então eu estava sentindo que várias vezes eu tava tipo, caminha, me dou de frente com a parede, caminha pra cá, dou de frente com a parede. Toda hora eu tava sentindo que eu tava querendo avançar e não conseguia, querendo avançar e não conseguia. Aquilo foi acumulando dentro de mim, como se fosse uma coisa que tá empilhando em cima da outra, empilhando em cima da outra. Aquilo começou a me cansar. Que eu falei, cara, pelo amor de Deus, me mostra a solução. E aí, quando aqueles amigos falaram de novo da mandala, eu falei, cara, plim, me veio assim, é isso que eu tenho que fazer. Essa é a resposta pra mim. Realmente, quando eu fiz esse trabalho, foi um trabalho online. A minha ideia aqui nem é me delongar muito sobre o que é mandala, tem até outros vídeos aqui no canal que eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Mas é um trabalho terapêutico muito interessante, que você passa por várias áreas da vida, tem todo um processo de limpeza em todas essas áreas, tem o processo dela trazer informações que você não sabia, então é muito enriquecedor para autoconhecimento também. Então tem tanto uma parte energética quanto uma parte de autoconhecimento, e ela começa de um nível mais superficial, vai aprofundando, mas o principal efeito é uma coisa que você não é muito racional, aquilo fica, tudo aquilo que você mexeu ao longo da mandala, ela fica reverberando por muitos meses. E a forma como isso reverberou na minha vida foi que, passado alguns meses, começaram mudanças muito intensas, até que culminou em 6 meses depois que eu fiz essa mandala, 3 a 6 meses, eu não vou lembrar a data específica, faz muito tempo, mas de 3 a 6 meses depois que eu fiz essa mandala, a minha vida tinha mudado completamente. Eu tinha terminado um relacionamento de 6 anos, a gente morava junto, eu saí daquele apartamento, fui morar com os meus pais, eu consegui finalmente lançar meu negócio, meu corpo tava gritando há muito tempo pra eu parar a pílula anticoncepcional, eu consegui parar. Foi muita coisa junto que eu consegui, foi uma bagunça antes da ordem, então eu senti que não é que todas aquelas mudanças eu estava indo exatamente pro caminho que eu queria, então não é que, óbvio que não era a minha intenção querer voltar pra casa dos meus pais, por exemplo, mas eu senti que foi aquele momento de alívio, eu consegui tirar um monte de corrente que tava me travando e eu tava iniciando ali uma nova jornada, que ia ter chão até eu conseguir chegar na vida que eu queria, mas aquele eu tinha clareza que tinha sido um primeiro passo muito importante. E por que eu gosto de trazer esse exemplo? Por que eu não vou me delongar no que é mandala energética? Tem vários nomes, tá? Eu vou falar mandala energética, mas tem gente que chama mandala dos dragões, mandala terapêutica, enfim, cada profissional também chama de um jeito. Mas porque eu sinto que cada pessoa tem dentro de si, de acordo com a sua história, a sua versão do que é a mandala pra você. O que eu tô querendo dizer é que, pra mim, a solução era uma coisa muito mais profunda. Não era um curso de negócio, não era, eu fazer um curso sobre lançamento, era um curso sobre produtividade, não era uma coisa... Não era esse lugar tradicional que a gente fala de negócio, não tava ali a minha trava. Eu precisei fazer uma terapia energética
que mexeu com questões comigo muito profundas, inclusive em que vinham de gerações atrás, pra conseguir destravar o meu negócio. Inclusive, hoje eu consigo perceber, nem tudo eu descobri naquela primeira terapia ali que eu fiz com essa mandala. Eu passei muitos anos depois descobrindo, tô sempre descobrindo coisas sobre isso, mas pra vocês terem noção, a trava minha de empreendedorismo, ela tinha a ver com questões sistêmicas minhas, então existiram mais de uma geração passada, né, de vidas relacionadas, de gerações anteriores à minha, que tiveram questões com que tiveram problemas com essa questão de empreendedorismo, pessoas que faliram negócios, que elas terminaram as suas vidas se sentindo fracassadas por não ter chegado onde elas queriam nos seus negócios. E eu vinha carregando muito disso. E não era só sistêmico. Eu acho que tem sempre uma das áreas da vida que a gente tem um problema maior pra resolver. É como se fosse uma coisa maior que a gente veio curar. E o meu tinha muita relação com essa coisa do ganhar o meu próprio dinheiro, tinha a ver com trabalho, tinha a ver com essa área da vida, sabe? Muitas ferramentas que eu já fiz mostraram isso. Então, é como se fosse assim, independente da área da vida que você tem mais trava, você tem travas naquilo pra vida te mostrar. É como se aquela área fosse um espelho do que você precisa trabalhar. Então, só se você trabalhar profundamente as questões que você precisa, que você vai ser bem sucedido naquela área. E não é porque você tem um castigo naquela área, que aquela área foi escolhida pra refletir pra você o que você precisa trabalhar. Então, eu tinha muitas questões de mentalidade de escassez, então, de vários níveis, tanto a nível mental, que eu tinha esses bloqueios, a nível subconsciente, mas também a nível energético, também a nível sistêmico, então tinha um monte de coisa por trás que eu realmente precisava destravar. Então, a minha intuição estava certa, era uma coisa muito profunda. Então, eu quero trazer esse vídeo pra vocês pra dizer que se você fez um curso, você fez uma mentoria, alguma coisa prática e já resolveu a sua trava, cara, perfeito. Então significa que só tava num nível mais superficial, porque só tava às vezes faltando um conhecimento. Às vezes só tava faltando uma pessoinha ali na sua vida que ia te dar a instrução. Só que se você sente que você tentou todas essas coisas mais práticas e não conseguiu, pode ser que é porque sua trava tá muito mais profunda. E a gente não costuma falar dessas ferramentas mais profundas como dica de empreendedorismo, como dica de aumentar seu faturamento. Mas isso é uma mega dica, porque nosso empreendedorismo, gente, é sempre um reflexo do nosso mundo interno. Quando você é empreendedor, ainda mais no começo do negócio, você é o seu negócio. Então, se você tem trava interna, você vai ter trava externa. Se você tem uma trava dentro de você, vai refletir no seu negócio. Então, qualquer trava que você esteja sentindo, aqui eu estou falando de lançamento. Mas ao longo da minha trajetória empreendedora, eu tive muitas outras travas. Não é só para lançar. É para aumentar o faturamento, é para entender qual que é seu cliente de alma, é para, às vezes, chegar no fornecedor certo, às vezes é para... Enfim, qualquer trava que você esteja tendo é sempre reflexo de uma coisa muito interna, muito mais profunda. Porque se fosse algo superficial, com um postzinho, com uma dica de um profissional, com um curso, você já teria resolvido. Então eu quero normalizar aqui nesse canal a gente usar essas ferramentas mais profundas para tirar essas travas. E eu quero ajudar vocês a fazer esse processo. Então eu pensei como se fosse uma sugestão assim de passo a passo, organizadinha num passo a passo, que tem só 4 passos, para ajudar você a entender como você tirar esse bloqueio. Porque o meu papel aqui não é falar assim, olha, faz a mandala igual eu fiz. Para você a resposta pode não ser a mandala, entendeu? Pode ser que seja mandala sim, então se você sentiu alguma coisinha dentro de você quando eu falei mandala, me manda DM, fala, Paty, me explica melhor esse negócio, quero saber se essa é a ferramenta que vai te desbloquear, eu tenho o maior prazer em compartilhar essa ferramenta com você. Só que pode ser que você tenha a sua versão do que é a mandala pra você. Então, a ideia desse vídeo é que você descubra, que você use a sua sabedoria interior, a sua intuição pra te guiar, pra você entender qual que é o próximo passo que você tem que dar para destravar essa trava interna profunda que você pode não estar entendendo muito bem, mas que você quer destravar. E aqui, talvez o nome passo a passo esteja meio desgastado, né? Ele é um termo muito da energia masculina, assim. Então, às vezes você tá um pouco cansado dessas ferramentas muito racionais, muito cabeça. Então, talvez o próprio nome, vou te dar um passo a passo, seja meio, não quero mais um. Então, encare como um ritual, encare como uma coisa gostosa, é um momento de autoconhecimento que você vai conectar com essa biblioteca rica, infinita de conhecimento que você tem dentro de você e buscar essa resposta. Porque, gente, eu sei que é clichê, mas a gente esquece disso. Todas as respostas já estão dentro de nós. Então, você só vai entrar em contato com isso. Você vai assim, intuição, me ajuda com essa coisinha aqui? Você me ajuda com essa travazinha aqui?
Então, quanto mais você conseguir ritualizar, mais gostoso fica. Faça disso um momento gostoso pra você, sabe? Se você gosta de cheirinhos, acenda um incenso, coloca uma vela aromática. Se você gosta de água, enche um potinho com água e deixe água perto de você, ou ligue uma fonte que tem um barulhinho de água, ou pelo menos uma música com barulho de água. Se você prefere fogo, acenda uma vela. Sabe, deixa o ambiente gostoso para aquele momento. Usa um óleo essencial, se aquilo te conecta. Ai, Paty, eu gosto de colocar uma música, porque é isso que me deixa no clima. Sabe, eu acho que, de novo, a gente não vê muito isso no empreendedorismo. A gente vê o empreendedorismo muito, imagina, hora de trabalhar, racional. Senta na mesa, vai lá e faz. Senta a bunda ali no computador, vai lá e faz. Não, cara, pode ser gostoso. Você pode pegar seu journal, pode colocar sua musiquinha, sua vela, pode pegar seus cristais, entendeu? Faça desse momento um momento que, pra você, ele é gostoso. Ele é confortável, ele é... A energia feminina, né, como é a nossa energia lar, ela faz a gente se sentir em casa. Então, é um lugar que você descansa. Mesmo que você tá resolvendo um problema, né, que parece uma coisa tão pesada, tô resolvendo o problema. Na verdade, é um descanso, é um relaxamento. Até porque a intuição não vem se a gente não estiver conectado com o corpo. Tem que estar um momento relacionado a descanso, a relaxamento, que senão a gente nem consegue entrar em contato com essa intuição. Então, primeiro de tudo, faça disso um momentinho gostoso pra você. Então, quais que são esses 4 passos dessa dança que eu vou sugerir pra vocês? O primeiro de tudo é identifique aonde tá essa trava. Porque tudo começa daí. E eu acho que uma primeira dica é que quando a gente se depara com travas, com problemas, a gente tende a encarar isso de um jeito muito negativo. Só que se a gente encarar como uma lei universal, a vida tá sempre refletindo o que a gente precisa. Então, o nosso relacionamento amoroso é sempre assim. Se você tá com desgaste do seu parceiro, ele só tá sendo um espelho de alguma coisa que você precisa trabalhar em você. No negócio é a mesma coisa. Se tá com alguma trava é porque é um reflexo de algo que você tem que trabalhar dentro de você. Então, se a gente olha desse jeito, a gente vê essas pedrinhas no sapato ao longo da jornada, que parece que dá uma incomodada, né? Essas coisinhas que a gente tem que superar ao longo da jornada. A gente olha com um olhar positivo, que olha só, a vida tá me dando uma oportunidade de eu ver que é aqui que tá o problema. Então, acho que já começa daí a gente ter um olhar positivo. Se você tropeçou ali numa questão que tá te travando e tudo mais, olha isso como, olha, mais uma oportunidade que a vida tá colocando um espelhinho ali na minha frente, falando assim, olha aqui que é pra você olhar. Dica, se você olhar pra esse problema, você vai chegar onde você precisa pra ser a sua melhor versão. Então, eu acho que começa daí a gente encarar essa trava como, na verdade, uma coisa positiva. Olha, foi fácil sinalizar, a vida mostrou pra mim de um jeito fácil aonde que tá a minha trava. Legal, então isso é uma oportunidade, eu vou olhar pra isso. Então eu acho que é legal começar daí e olhar assim, aonde tá essa trava? Nomear. E quando eu digo nomear, eu vou insistir pra vocês, mas vocês fazem o que vocês quiserem, o que vocês acharem melhor, mas eu vou insistir que vocês escrevam. Eu tenho um journal, que é um caderno, basicamente, como se fosse um diário ali, que eu escrevo. E aí eu uso esse caderno das mais variadas formas. Uma das formas que eu uso é para fazer exercícios como esse, né? De escrever, de falar comigo mesma. E eu sinto que há uma diferença entre a gente tá pensando em tudo isso que eu vou sugerir para vocês e tá uma coisa só dentro da nossa cabeça e a gente materializar. O materializar ganha força. O materializar é muito fácil quando fica só na cabeça ficar confuso. Quando a gente põe no papel, é muito louco como simplifica. Porque você pôs ali, você escreveu, falou assim, era isso? Às vezes parecia que tinha 550 opções, você escreve, dá 3. Você fala, na verdade era 3, né? Só que elas estavam rodando tão intensamente que desenhou um ciclone gigante na minha cabeça que eu achei que era muito mais problema do que isso, mas eram só 3 questões, sabe? Então, eu incentivo muito que todas as coisas que eu vou falar daqui pra frente, vocês... Pode ter um momento primeiro interior, que você vai só refletir sobre isso, mas depois eu aconselho chegar um momento que você vai escrever sobre isso. Então, escreva primeiramente qual é essa trava. Qual é a trava que eu estou enfrentando agora? Então, no caso do meu exemplo, a trava é que eu sinto que tá na hora de lançar o meu negócio, mas eu não tô conseguindo. Alguma coisa interna tá me segurando e eu sinto que eu preciso dar esse passo importante, mas eu tô sentindo travada. Então, nomeia qual que é esse obstáculo, qual que é essa trava que você tá sentindo. Em segundo lugar, coloque no papel tudo o que você acha que pode acontecer de ruim se você lançar agora, do jeito que tá, o seu produto, o serviço, o negócio, o projeto. O que pode acontecer de tão ruim se você lançar do jeito que tá agora? Por que eu digo isso? Porque quando a gente dá voz
a essas vozinhas que estão assim, não, mas ainda não. Ah, mas essas coisas que querem nos proteger, essas vozinhas que querem nos proteger, não, mas ainda não. Não, mas isso aqui tem que estar melhor, isso aqui tem que estar perfeito, não, não, não. Quando a gente tá nisso, a gente sempre vai arranjar algo pra fazer. Nunca tá bom agora. Então, tipo, não, mas eu preciso terminar isso pra depois conseguir lançar. Mas eu preciso terminar isso depois conseguir lançar. Então, ele sempre vai empurrar, essas vozinhas sempre vão empurrar pra frente esse lançar da sua ideia, do seu produto, do seu serviço. Então, o que que aconteceria de tão ruim se você lançasse do jeito que tá agora? E lista essas coisas. Isso aqui é um exercício perfeito para diminuir o tamanho dos monstrinhos que tá na nossa cabeça. Porque, de novo, enquanto tá só na cabeça, tudo parece muito maior. Imagina eu lançar a embalagem do jeito que tá agora, mas eu ainda não mandei fazer aquele cartãozinho que vai dentro. Tá, então o que que aconteceria de tão ruim se a embalagem fosse entregue agora e não tivesse esse cartãozinho? Não, mas o site ainda não tá pronto, imagina. Será que. Mas você não pode lançar pelo Instagram enquanto não tem site? Não, imagina, porque olha o tanto de coisa ruim que poderia acontecer se eu lançasse no Instagram. Então, nomeie o que que pode acontecer de tão ruim se você lançar do jeito que tá agora. Ou seja, o que que tem assim que tanto ainda falta pra fazer, que ainda precisa fazer. E esse é o momento que vocês vão começar a escrever. Primeiro, se vier muita coisa na cabeça, excelente, porque aí realmente você tava com muita coisa na cabeça, você tava precisando escrever muita coisa, e aqui escreve sem filtro, deixa a vozinha negativa torar, porque ela já tava torando na sua cabeça, então é hora de você botar ela no papel, porque como diminui essa vozinha quando ela vai pro papel? Mas você pode perceber que muitas vezes pode dar o efeito contrário, você nem ter tanta coisa assim pra escrever, tipo, eram poucas coisas que realmente estavam te impedindo de lançar, e você fala assim, nossa, mas era isso, né? Então já coloca em perspectiva. Esse aqui é bom porque às vezes só ele. Já teve vezes que eu fiz esse exercício que só ele tirou a minha trava. Tipo, só ele já destravou o que eu precisava. Eu falo, ah, era só isso? Ah, então tá bom. E aí vai ser natural pra você, quando você escrever todos esses pontos que ainda te bloqueiam, que ainda são problemas. Vai ser natural, mas eu vou, de qualquer jeito, se não for natural, vou falar pra você fazer isso, é que pra mim acontece natural. Eu já começo a escrever o que que eu poderia fazer pra solucionar isso. Então, o que que pode acontecer de tão ruim? Ai, não, mas se eu não tiver um site, eu não tenho um catálogo, tá? Então, o que que pode ser tão ruim? Ah, não tem onde as pessoas verem. Tá, qual que é a alternativa? Ah, eu posso lançar pelo Instagram? Ah, é, até que posso. Não, mas eu acho que não é tão bom quanto o site. Tá bom, então o que que pode dar errado? Isso. Será que se eu fizer essa forma aqui, dá pra minimizar isso? Será que se eu agir desse jeito, dá pra minimizar isso? Ali começa a vir a criatividade. Então, depois que você já jogou todos os empecilhos, qual que é o empecilho, o que que pode dar de errado, o que que tá te bloqueando, blá, 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 você vem respondendo cada um deles. Você vem, é como se fosse... Sabe quando a gente fala no marketing que você vai quebrando a objeção do cliente? É a mesma coisa, só que você vai quebrando a objeção das suas próprias vozinhas negativas. Como você pode contornar isso? Como você pode fazer isso da melhor forma? Aqui, geralmente vai dando um alívio que você tirou todas as vozinhas e colocou no papel, que abre espaço na cabeça. Então, só aqui pode dar um momento de muita criatividade. Pode surgir coisas muito legais, muito criativas, e ainda não tenha preocupação em colocar em prática o que você está colocando. Porque eu sinto que se a gente está num momento muito energia feminina, que é o de receber informação, receber clareza, e a gente já começa a pensar na parte de energia masculina, que vai ser a execução, uma energia mistura a outra. Tipo, você não tá pronto ainda pra pensar na energia masculina da ação. Você só tá no momento da energia feminina ainda. Então, não mistura as coisas ainda. Não pense em como, não, mas isso aqui vai dar trabalho, não. Senão você já bloqueia, sabe? Pensa só assim, estou hoje só vomitando ideias. Isso aqui é só um brainstorm, eu não preciso fazer nada hoje, porque isso deixa você mais leve e mais aberta a ideias e criatividade. Essas duas etapas, eu entendo que até aqui ainda tá muito no racional, só que a gente precisa passar por esse caminho. A gente precisa primeiro começar acalmando a mente, para depois a gente ir aprofundando e chegar nas respostas mais internas conectadas à intuição. Porque a mente, ela fala muito alto, né? Essa vozinha negativa, ela fala muito alto. Então eu sinto que primeiro a gente precisa amansar para depois a gente conseguir aprofundar. Até porque a gente precisa do balanço. A gente precisa do balanço do corpo, mente e espírito. A gente precisa do balanço da energia feminina e masculina. A gente precisa do balanço do sentir com o pensar. Então, tudo tem que estar alinhado. Aqui, primeiro, a gente está alinhando essas partes mais racionais. E aí a gente vai aprofundando cada vez mais. Então, talvez o 1 e o 2 até agora, né, esses primeiros passos dessa dança, tenham sido mais racionais. No passo 3, a gente começa a aprofundar um pouquinho mais, porque ele ainda está no racional, mas ele já começa a pegar um pouco da mente subconsciente. E aqui entra a pergunta: qual é o medo que está por trás de todas essas coisas que eu descrevi no passo anterior? Qual que é o medo que, se a gente aprofundasse, isso aqui fosse isso aqui fossem raízes, a gente está tentando aprofundar cada vez mais nessa terra. Então, a gente estava
Qual que é a minha trava? Ela é aquela coisa bem superficial. Aí a gente aprofundou um pouquinho. Mas qual que são todas as vozinhas que vêm na minha cabeça? Agora a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Se tivesse um medo central, que você olhando todo esse blá blá blá, na superfície, tem um medo central que é a sementinha que dá origem a todo esse falatório. Todo esse falatório tá tentando me proteger de um medo central. O que é esse medo central? O que é essa trava maior que eu tenho embaixo que tá dando origem a todos esses medos superficiais? Porque, na verdade, esses medos superficiais, eles são as desculpas que a gente encontra para não fazer algo. Se tem uma trava muito mais ali dentro, ela precisa garantir que você esteja protegido dali, daquele negócio que tá te dando medo. Então, essas coisas que afloram por cima, são só desculpinhas tentando calar aquele medo. Mas qual que é esse medo central? E aqui, gente, talvez você, estando no momento muito conectada, né? Se você até fez uma meditaçãozinha antes de começar todo esse ritual, talvez você ali mesmo já tenha clareza. Quando você começar a aprofundar, você vai indo nesse passo a passo dessa dança, quando você vê, você conseguiu acessar esse lugar mais profundo e você conseguiu descobrir a resposta. Então já teve vezes que pra mim, em uma sentada assim com o meu caderno, com o meu journal, eu consegui ter o entendimento de qual que era esse medo mais profundo. E teve outras vezes que não veio assim a clareza de cara. Teve vezes que aquilo ficou ressoando dentro de mim por um tempo. Então teve vezes que eu escrevi um pouco, falei, legal, já consegui tirar bastante coisa, mas eu sinto que ainda não é tudo, mas eu sinto que eu preciso dar uma pausa. Tipo assim, dei uma drenada, já tô escrevendo por muito tempo. Aí fui lá, fiz outra coisa. Só que aquilo fica ressoando no subconsciente. Então, quando você tá lá ouvindo um podcast, aqui, às vezes alguém fala alguma coisa que, eu acho que era essa resposta, vou escrever mais um pouquinho. Você tá ouvindo uma música, ou alguém você tem alguma conversa com alguém te fala alguma coisa, e aquilo é um gatilho, e você fala, descobri mais um pedacinho dessa equação. Então, você vai lá e volta, escreve mais um pouquinho, volta, escreve mais um pouquinho. Então, a gente também tem que respeitar um pouco o tempo, né? Quando a gente tá no racional, a gente quer muito controlar as coisas. A energia masculina, ela tem essa energia do controle, que para muitos momentos é essencial. Todas as energias são necessárias pra gente. Então, tem hora que você precisa do controle. Só que tem hora, ainda mais que você tá tentando tirar essa resposta de um lugar mais voltado pra intuição, que é a energia feminina, não adianta você ter esse controle. Então, a gente tem que dar tempo ao tempo. A gente tem que confiar que a resposta já tá ali, ela tá vindo. Você pode não saber quando, mas ela tá vindo. Então, pode ser que essa etapa para vocês tenha leve um pouquinho mais de tempo, mas deixa vir as informações. Se coloca novamente nesse estado de escrever mais um pouquinho, ou se você perceber que veio um insight, não deixa ele passar, volta e escreve sobre ele. Isso vai te dando clareza. E aí nós chegamos no quarto passo dessa dança, que é o passo que realmente a gente vai conseguir se conectar com o nosso interior. A gente já fez com o passo 1, 2, 3 o máximo que dava, a gente já extraiu o máximo que dava da nossa mente consciente. Então, o que dava pra gente pensar, o que dava pra gente, o que foi vindo de insight, tudo que tá numa camada aqui do consciente, a gente conseguiu explorar. Agora, a gente precisa de uma ajuda mais interna, a gente precisa de uma ajuda mais profunda. Então, a gente precisa buscar o conhecimento na nossa intuição. E eu sugeri esses passos antes, porque às vezes esse falatório na mente está tão alto que se você não limpasse, se você não acalmasse a mente antes, você nem ia conseguir chegar nesse passo 4. Muitas vezes eu já pulo direto para cá, porque hoje em dia eu estou muito acostumada a fazer isso. Só que se você nunca fez esse processo antes, se você pula as etapas anteriores, quando chega aqui no que eu vou te sugerir agora, você não consegue relaxar e você não consegue entrar nesse passo. Então, eu já me vi várias vezes ou fazendo todos os passos ou indo direto pra cá, depende do momento. É questão também de sentir o quão agitada você tá. Se você tá muito agitada, faça os passos anteriores de escrever. Se você já tá um pouco mais calma, pode ir direto pro passo 4. Mas esse aqui é o passo, na minha opinião, mais importante, porque é o passo que a gente vai se conectar com a nossa intuição para ter a resposta. Então, é o passo que a gente vai perguntar pra nossa intuição. Eu estou com esse bloqueio X. E você sabe nomear esse bloqueio porque você fez o passo 1. Então é muito importante ter passado por todos esses passos porque você vai digerindo, sabe? Eu estou com o bloqueio X e eu quero destravar esse bloqueio. Me fala qual que é o próximo passo. Por que eu gosto da expressão de qual é o próximo passo? Porque às vezes as coisas são uma jornada. Às vezes não é uma coisa que você vai ter que fazer, às vezes são várias. Só que quando a gente pensa no vários, até trava.
Nossa, como assim? São várias coisas que eu vou ter que fazer. Só que a gente não tem que se preocupar com várias. A gente não tem que se preocupar com o longo prazo. Porque, na verdade, a gente só vive no presente. Então, o que você tem que saber é o que você tem que fazer hoje. Não importa se amanhã vai ter um outro passo ou se com o passo de hoje você vai conseguir resolver. Hoje, você só vai viver o hoje. Então, vive aquele momento que você tá naquele momento. Então, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? E próximo passo também eu gosto porque ele é geral, é uma expressão geral. Você ainda não tem às vezes clareza se o próximo passo é um curso, é um livro, é uma pessoa, é uma mentoria, é uma terapia energética. Às vezes você pode não saber qual que é esse próximo passo. Então você fala assim, o que eu tenho que saber em seguida? O que eu tenho que ler em seguida? Com quem que eu tenho que falar em seguida? Você não, eu acho que pode dar uma afunilada de uma coisa que você não sabe ainda pra onde vai, sabe? Então você fala assim, qual é o próximo passo? Fica bem aberto, que você tá aberto a receber qualquer que seja a instrução que a sua eu superior tem pra te passar. Porque a nossa intuição é a nossa eu superior se comunicando com a gente, né? E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai conectar com a intuição e fazer essa pergunta? Através de uma meditação. E aqui eu quero passar para vocês duas formas. Existem meditações guiadas, que já são meditações próprias para te conectar com a sua intuição. E existe a meditação que você faz por você mesma. Se você é uma pessoa que já tem costume de meditar, pode ser que você prefira, tipo, Paty, me fala mais ou menos o caminho e eu mesmo conduzo a meditação. Eu prefiro, sabe? Eu só coloco uma música que não tenha guiança e eu mesma me conduzo. Eu prefiro dessa forma, porque senão às vezes a voz me atrapalha, eu tô querendo ir pra um caminho, a voz fala uma outra coisa. Ou pode ser que seja o oposto. Eu falo, Paty, eu não tenho costume de meditar. Se você for falar pra eu fazer guiado, eu vou ficar mais na minha cabeça tentando pensar no que eu tenho que me guiar do que focada no que eu tenho que fazer. Então eu prefiro guiada. Então, como eu sei que existem esses dois públicos, eu vou dar esses dois caminhos pra vocês. Então, primeiro, falando das meditações guiadas. Eu, pessoalmente, gosto muito mais de meditação em inglês. Eu não sei porquê, eu me sinto confortável, assim, eu prefiro. Então, eu tô sempre fazendo meditações em inglês. Então, como tem algumas que eu gosto, eu vou passar aqui pra vocês. Se você entende inglês, explore essas também, porque elas são muito boas. Se você não entende inglês, óbvio que eu vou colocar opções em português pra você também. Inclusive, eu comecei esse processo hoje de já ouvir algumas meditações em português pra saber qual indicar pra vocês. Teve algumas que eu já não gostei, não vou indicar. Teve várias outras que eu separei, então eu sei que até esse vídeo ao ar eu já vou ter testado várias e eu vou colocar as que eu realmente gostei. Só um exemplo do que eu não gosto muito. Eu não gosto quando essas meditações que conectam com a intuição, cara, a pessoa não para de falar nunca. Ela não te dá espaço. Tem um momento que pra você ouvir a intuição, você precisa de um espaço vazio. E tem gente que fica blá, 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 meditação do começo ao fim, e você fala, querido, você não me deu espaço pra ouvir. Então, não é qualquer meditação que eu gosto, tá? Então, eu vou selecionar aqui as que eu gosto, que eu sinto que você consegue se conectar. E em todos os casos, uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de colocar, tanto no YouTube quanto no Spotify, os dois têm essa funcionalidade, que você escolhe o tempo de término do vídeo. Então, você coloca quando você quer que o vídeo termine. Então, você pode escolher um tempo. Ah, eu quero que esse vídeo termine em 20 minutos, 30 minutos. Tem gente que coloca esse timer porque coloca coisa pra ouvir pra dormir. Então, tipo, depois de 1 hora eu quero que desligue. Só que tem uma das opções que é no final do vídeo. Então, eu quero que termine ao final do vídeo. Por que eu acho fundamental colocar isso quando eu tô fazendo meditação? Porque senão, às vezes a meditação termina com uma musiquinha, você ainda não tá pronta pra abrir o olho, você ainda tá recebendo informação, você ainda tá naquela brisa, e aí começa um vídeo em seguida, se você tá no YouTube, ou começa um podcast em seguida, se você tá no Spotify, e aquilo dá uma quebra. Às vezes alguém falando alto, às vezes começa um anúncio, sabe? Blá, 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 gritando, você fala, gente, eu tava aqui zen, tava aqui conectado com a intuição, veio uma música alta, um barulho alto, então Nossa, eu passei tantas vezes por isso, essa quebra, porque eu não gostava de correr, abrir o olho pra já pausar o vídeo, eu gostava de me deixar voltar aos poucos, sabe? Quando eu descobri que existe esse recurso, eu fiquei tão feliz, sério, eu fiquei muito feliz. Então, acesse esse recurso, tanto no Spotify quanto no YouTube, e coloca pra ele encerrar o vídeo no final do episódio, porque daí o vídeo simplesmente ele vai acabar e vai ficar em silêncio. Se você ainda quiser continuar ali em silêncio, refletindo, deixando chegar a informação, você fica e você abre os olhos no seu tempo. Você não precisa ter esse medo de que vai acabar o vídeo e vai começar uma coisa gritando na sua orelha. Se você prefere fazer a meditação você mesma se guiando, o passo a passo que eu gosto de fazer é o seguinte: coloca uma música que seja da sua preferência. Eu gosto muito de procurar por frequências. E geralmente as frequências, pode escrever em português, mas vai ser mais fácil você digitar o nome da frequência em inglês. Aparece mais opção, sabe? De catálogo, assim. Então eu gosto muito de ir no Spotify colocar frequência, por exemplo, para o chakra do terceiro olho, alguma coisa assim, que é o que conecta com a intuição.
ou pra foco, ou pra clareza mental. Então você escreve em inglês isso, tipo, mental clarity frequency, sabe? Sei lá, coisas assim. E aí você vai receber várias músicas que é só instrumental, então não tem ninguém falando. E você deixa tocando de fundo. Então eu gosto de fechar os olhos, respiro profundamente. Eu gosto muito de fazer a respiração, pelo menos umas 3 vezes, assim que eu começo qualquer coisa, qualquer meditação. Eu inspiro 4, seguro por 4, solto em 5. Então eu faço isso pelo menos umas 3 vezes, porque isso conecta, isso alinha a mente com o corpo, porque você tá contando na sua mente e respirando com o corpo. Então, quando a sua mente dá uma ação e o seu corpo executa, você tá alinhando mente e corpo. Então, eu sempre gosto de começar por essa meditação, só que por essa respiração, mas eu faço só umas 3 vezes, até porque ela é mais profunda, e depois eu deixo normalizar a respiração, porque também ela é muito racional, né? Então, a gente não quer ficar com essa respiração pra sempre. É mais no começo pra conectar. E aí, eu gosto de sentir o meu corpo, eu gosto de fazer um escaneamento, assim, eu começo lá dos pés, eu vou subindo, eu vou sentindo cada parte do meu corpo, a batata da perna, a canela, os joelhos, a coxa, a parte de baixo que tá encostando na cadeira, a parte de cima, as costas, a lombar, enfim, eu vou até o topo da cabeça, eu sinto atrás da cabeça, na frente da cabeça, no rosto, dá pra sentir cada uma das partes, o olho, a bochecha, solto a mandíbula. Eu vou bem escaneando o corpo, isso me ajuda a dar uma mega acalmada e conectar com o corpo, porque, de novo, a energia feminina é a conexão com o corpo, a energia masculina é mente, a energia feminina é corpo. Então, pra gente ouvir intuição, a gente tem que mergulhar no corpo. Então, esse momento é o momento que a gente se conecta com o corpo ao fazer esse escaneamento. E é legal porque você vai no seu ritmo, né? Vai ter vezes que você vai demorar mais no escaneamento, vai ter vezes que vai demorar menos, então isso que é o legal da meditação, que você mesmo guia, que você vai de acordo com o que você tá precisando. Em seguida, eu gosto muito de imaginar que eu tô conectada tanto com o universo quanto com a Mãe Terra. Então, é como se fosse esse equilíbrio entre ar e terra, entre se abrir pro etéreo, pro sutil e tá com o pé no chão, sabe? Então, como que eu conecto com cada um deles? Com a Mãe Gaia, né, que é a Mãe Terra, eu gosto de imaginar energia saindo do meu chakra base, né, que fica ali perto do ossinho, ali no final da coluna, sabe? É um pouquinho pra baixo daquele ossinho aqui. Sabe aquele ossinho que dói quando você bate? Fica aqui na base da coluna? É um pouquinho abaixo dele o nosso chakra base. Então, eu imagino raízes de energia mesmo saindo dali e indo lá na terra. E não importa se você tá, por exemplo, igual num prédio. Ah, Paty, mas não é a terra embaixo de mim. Eu imagino aquela energia passando por todos os andares do prédio, entrando na terra. Quando chega na terra, ela vai por várias camadas profundas ali de água, de terra, de pedra, até que ele chega no centro da terra, que é onde está o coração da Mãe Gaia. Então é um lugar, é um núcleo de uma energia muito potente. Então eu imagino as minhas raízes ali abraçando a Mãe Gaia, abraçando esse coração, essa luz intensa que tem ali no centro da terra. E ali eu me imagino conectada, então, com a Terra. Então é o que vai te ancorar, é o que vai te dar o pé no chão, é o que vai te dar a segurança, é o que vai te dar a estabilidade durante essa prática. Com o universo, eu imagino vindo uma luz dos céus do universo e entrando aqui no topo da minha cabeça. Então, geralmente essa luz eu imagino branca, mas eu acho que essa coisa de cor de luz depende muito, tem que ser muito intuitivo. Aqui conectar com a Terra, geralmente eu imagino uma luz amarela, e a do universo eu imagino branca, mas isso vai muito de intuição, assim. Então, eu sinto vindo uma luz e entrando aqui como se fosse no último chakra, sabe? No topo da cabeça. Então, eu me sinto muito equilibrada, é como se fizesse um redemoinho de energia ao meu redor, que tem tanta energia da terra quanto energia do ar, então eu tô conectada com esses dois polos, né? E a partir dali, eu peço a presença da minha eu superior, eu peço a presença de anjos e guias espirituais, o que você quiser falar, anjo da guarda, o que for da sua prática, né, o que for melhor pra você, mas são seres de luz que vão te guiar, né, te proteger nessa prática e vão te guiar. E aí, uma das coisas que eu gosto de fazer também é conectar com o útero, porque, e isso tem um pouco a ver com o meu desenho humano também, mas também tem a ver com a energia feminina. O útero é um centro de força muito grande da energia feminina, então onde está muito da nossa potência, então é muito legal colocar a mão aqui em cima. Mas também no caso do meu desenho humano, o meu centro de clareza e de intuição está nessa região, então por esses dois motivos eu gosto, às vezes, de apoiar a mão aqui, sabe? De uma forma relaxada, né? Porque você vai ficar meditando.
mas às vezes eu gosto de apoiar a mão aqui, ou se não, enfim, se você não gostou muito disso, pode ser as mãos no joelho mesmo. Às vezes até por um tempo eu coloco uma na região do útero e outra na região do coração. Enfim, o que aquele dia pedir pra você. E aí eu gosto de imaginar uma cena, você pode fazer isso de jeitos diferentes, eu vou sugerir uma que eu gosto, que eu me imagino entrando num lugar, é como se fosse um templo gigante, assim, lá dentro é super alto, é muito bonito, você sente uma paz quando você entra nesse templo, e é o templo onde você vai ter contato com a sua sabedoria interior. Então, tudo que você precisa saber tá ali dentro. Então, é um lugar que você se sente muito confortável, muito seguro, é muito bonito, você se sente muito bem naquele lugar. E você senta como se fosse num banco central, ou você pode estar em pé também, enfim, mas você tá, tipo, na região central desse templo e você vê que tem várias portas. E aí você imagina qual que é a pergunta que você tem para sua intuição. O que você quer solucionar naquele momento? Ah, eu tenho bloqueio, estou com bloqueio para lançar o meu negócio. E eu quero finalmente conseguir lançar o meu negócio. Eu pergunto para minha intuição qual é o próximo passo que eu tenho que dar para conseguir lançar o meu negócio. Ok, quando você conseguiu formular com as suas palavras a pergunta na sua cabeça, veja qual porta que você tem que entrar. Uma dessas portas, dessas várias que você está vendo ali do templo, vai te chamar, que é a porta onde tem a resposta para você. Então você se imagina entrando naquela porta, fecha a porta atrás de você e você está nessa sala. Cada sala que você entra, cada vez que eu fiz esse exercício, é uma sala completamente diferente. Então aí vai muito de onde a sua intuição vai te guiar, mas vai ser a sala onde tem a resposta que você precisa. E ali você senta e apenas deixa a resposta chegar. Esse é um momento que, se você tem mais prática com meditação, você vai talvez ter mais facilidade de simplesmente sentar, ficar em silêncio e conviver com o silêncio, mesmo que a resposta não venha de cara. Se você não tem muito convívio com a meditação, pode ser que esse é o momento que sua mente começa a querer blá, blá, falar na sua cabeça, sabe? Ai, mas a resposta não tá vindo. Mas e agora? E a resposta? Como que vai vir? Não. Mas agora? Será que vai demorar mais um pouco? Será que vai vir mesmo a resposta? Se você perceber esse falatório, só respira de novo, conecta com o seu corpo, entenda que tá tudo bem o silêncio. Entenda que tá tudo bem se não vier a resposta naquela hora, porque qual que é a verdade, gente? A resposta ela vai vir ou na hora daquela meditação, você já vai abrir os olhos com a clareza do que você tem que fazer, então igual eu falei que eu fiz com esse episódio hoje. Eu entrei em estado de meditação, conectei com a minha intuição, na hora, na meditação veio, você vai fazer um vídeo sobre isso. Você vai fazer um vídeo sobre o momento que você estava com esse bloqueio, com essa trava, com a questão do perfeccionismo, você vai fazer um vídeo sobre isso. Pode ser que venha na hora pra você. Pode ser que vai vir depois, porque você contactou com a sua intuição. Então pode ser que a vida vai te dar sinais depois disso do que você precisa. Então não tem que vir na hora. Se não vir na hora, não é que você não tá sabendo meditar, é porque você não tá sabendo fazer. Não. Então, independente de qual seja a resposta, de novo, dê tempo ao tempo. Então tá tudo bem se for só o silêncio, e tá tudo bem se vier a resposta. E para cada pessoa também essa resposta vem de formas diferentes. Tem gente que vem na forma de uma cor, na forma de uma imagem, na forma de uma pessoa, na forma de uma música. Tem gente que tem muito contato com música, eu acho isso brilhante. Eu não tenho tanto isso, mas eu acho muito legal. Tem gente que vai vir depois, na forma de um sonho. Tem gente que então, tem gente que vai vir como se fosse uma frase, como se fosse alguém falando. Tipo, é isso. Eu escuto muito na minha própria voz. Tipo, é isso que eu tenho que fazer. Sabe? A minha própria eu superior usa a minha própria voz pra falar comigo, assim. Então, independente de como vem pra você, usa até esse momento pra curiosidade, se é a primeira vez que você faz, sabe? Nossa, interessante, como será que vai vir a resposta? Mas se não vier nada também, tá tudo bem também. Então, só fica ali em silêncio. E aí, quando você sentiu que deu, ou porque você realmente teve a sua resposta, então você já concluiu, ou porque você ficou um tempo em silêncio, assim, agora deu, conectei, o que eu precisava receber, eu recebi. Você sai daquela sala, volta pro centro ali daquele templo onde você tava, e aos pouquinhos você volta a respirar, vai voltando aqui pra onde você tá hoje, vai voltando de novo. Começou conectando com o corpo? Volta conectando com o corpo. Então mexe um pouquinho os dedos. Às vezes antes de mexer, só lembra que você tem um corpo, né? Vai conectando com aqui. Aí quando você sente, mexe. Umas respirações profundas e vai voltando aos pouquinhos. Eu gosto muito dessa prática que é no seu próprio tempo, porque às vezes você recebe a informação muito rápido do que você precisa e você já pode sair da meditação. Tem vezes que tá vindo coisas tão legais que você quer ficar mais tempo. Tem vezes que você não tá recebendo a informação na hora, mas você tá sentindo tão uma paz de estar naquele estado meditativo que você tá conectando. Você sabe que você tá fazendo download daquela informação. Aqui quem tem que entrar uma confiança.
confia que você está recebendo o que você precisa. Você não sabe o formato que isso vai vir, você não sabe o tempo que isso vai vir, mas não tem outra opção senão você está recebendo, porque você está fazendo o processo. A intuição nunca nos deixa na mão. Então você está recebendo o que você precisa. Então, às vezes, só de ficar ali em silêncio, eu falo, cara, eu sei que eu tô recebendo, tá tudo bem. Então, o que eu gosto desse processo que você mesmo guia é que você fica o tempo que você precisar. Já teve vezes que eu fiquei, assim, gente, 40 minutos nisso. Quando eu vi, falei, nossa, fiquei 40 minutos, pareceu 10. E já teve vezes que foi muito rápido. Então, enfim, tem a sua magia, você fazer guiando pra você mesmo, mas sempre tem um dia que você não tá muito concentrado, ou que você sente que tá precisando de uma guiança. Tem também essa questão de você fazer a guiada, e é muito gostoso, porque, nossa, tem várias mulheres, assim, eu gosto muito de meditação. Eu acho que eu nunca. São raras vezes que eu fiz meditação com homens. Geralmente são meditações com mulheres e tem aquela voz tão gostosa que a própria voz te embala, né? Então, todos têm os seus benefícios, assim. Então, escolha a opção que mais tem a ver com você e mergulha nesse processo de contato com a sua intuição e deixa vir as respostas. O que eu vou te falar são duas coisas. Primeiro, isso é treino, gente. Se você nunca teve muito esse costume de fazer esses rituais, de conectar com você mesma, ouvir a voz da sua própria intuição, pode ser que leve um tempinho, algumas práticas, até você conseguir realmente ter conforto com essa prática, até você ouvir mais rápido, ouvir os sinais. Então, como tudo na vida é prática. Não faça uma vez só, sendo que é a primeira vez que você faz e já desista, sabe? Tudo é prática. Hoje, pra mim, conectar com isso é muito rápido, porque eu faço isso há muito tempo. E tem vezes, e também depende do problema. Tem vezes que tem um problema que eu faço uma meditação e já resolve. Tem vezes que eu tenho que meditar várias vezes em cima daquilo. Então, a gente tem que confiar que a gente vai ter resposta e confiar no tempo das coisas e não querer ficar apressando muito. Sempre que a gente tá apressando, a gente voltou pra energia da masculina, a gente voltou pra mente. Volta aqui pro corpo, conecta, deixa vir. Então, é teste. Cada vez vai ficar... teste não, é prática. Cada vez vai ficar mais fácil. A segunda coisa que eu tenho pra falar pra você é que quando a gente se conecta, a gente entendeu que existe uma trava e a gente está buscando a solução para aquela trava, para aquele problema, a solução ela vai chegar com muito mais facilidade porque a gente identificou, a gente nomeou qual é o problema. Porque enquanto o problema só existe e a gente não entrou em contato com ele, não falou com todas as palavras dentro da nossa cabeça, eu quero a resposta, às vezes aquela resposta não vai vir. Então, o importante do passo 1, 2, 3... é que a gente fica mais conectado. A gente treina o nosso cérebro a estar conectado para quando vier sinal, para quando vier resposta. Porque a gente nomeadamente falou, estou com essa questão, eu estou assumindo, eu estou dando nome. Então é muito mais fácil depois a gente perceber os sinais que a vida vai mandar. Então esse sinal, a gente pode vir assim, nossa, igual eu falei, meus amigos sempre tinham falado dessa mandala, eu nunca tinha me tocado o que era para eu fazer. Só que naquele momento eu tinha nomeado o meu problema, eu estava aberta a soluções, então quando eles falaram mandala, eu senti dentro de mim, plim, essa resposta. Só que porque eu fiz todo esse trajeto antes. Pode ser, então, que venha nesse lugar de, tipo, ó, às vezes vai voltar à sua memória alguma coisa que alguém tinha te sugerido, alguma coisa que alguém tinha te falado, seja um trabalho terapêutico, seja uma pessoa, às vezes falaram assim pra você, Paty, acho que seria legal você conversar com aquela pessoa ali. Isso já aconteceu muito comigo também. Você fala, cara, eu não sei porquê, tô tendo um feeling de falar com aquela pessoa, acho que ela vai ter a resposta pra mim. Às vezes vai ser um curso, às vezes vai ser um livro, às vezes vai ser um vídeo. Deixa atento à rede social, às vezes cai justamente um vídeo de uma pessoa aleatória que você nunca seguiu, nunca tinha aparecido aquela pessoa pra você e às vezes tem a resposta exatamente do jeito que você precisa, um vídeo no YouTube. Enfim, gente, se abra pra sinais. Se abra pra sinais. Eles podem vir das maiores formas possíveis, das mais variadas. Pode vir num sonho. Tem gente que tem muita resposta através de sonho. Eu não tenho tanto essa prática. Mas pode vir através de muitas formas. Então, esteja atento e aberto aos sinais. Tipo assim, você já se conectou. A resposta tá vindo. E mesmo que você teve uma clareza na hora da meditação, pode ser que vai continuar vindo outras clarezas e outras respostas depois. Então, é sempre importante a gente estar aberto a esses sinais. E quando que a vida manda mais sinais, quanto mais você conseguir ler os primeiros sinais que ela te mandou. Então, é um ciclo muito gostoso. Quanto mais sinal você percebe, mais sinal você recebe. E aí fica um flow tão gostoso, conectada com a vida, que assim... Você sente que você tá o tempo inteiro parada, que você pensa um negócio, tem um sinal. Você pensa outra coisa, tem um sinal. Se tem um problema, vem a solução. Aí você entra naquele flow gostoso de conexão, sabe? Então, se tem algo que eu quero que você carregue desse vídeo, é que não importa o problema que você tá enfrentando no empreendedorismo, não importa a trava, não importa o medo, não importa o que você tá enfrentando. Inclusive, nem precisa ser de empreendedorismo.
As respostas sempre estão dentro da gente. A gente tem uma biblioteca de conhecimento infinito e ancestral de respostas. Qualquer coisa que a gente venha a enfrentar nessa vida, a gente já tem a resposta. Como que a gente se conecta com isso? Ouvindo a nossa intuição. Então, quanto mais práticas e formas você for fazendo de conectar com essa intuição, vai dando uma segurança e um conforto, porque você sente, tipo, tem um problema, você não surta mais igual antes. Porque você já sabe, é só eu fazer aquela ferramenta, conectar com a minha intuição, que a resposta vai vir. E aí a vida fica muito mais leve. Então, lembra dessa ferramenta poderosa. Lembra que para qualquer coisa que você enfrentar, você já tem essa companhia, você já tem esse suporte. Você nunca tá sozinha nesse problema. As respostas já estão dentro de você e mais forte do que ter as respostas dentro de você. Agora você sabe as ferramentas de como conectar com isso. Veja cada BOzinho, cada trava, cada pedrinha no sapato que apareceu ao longo da jornada como um espelho. Isso aqui é só a vida te mostrando como um reflexo de que aqui está um negócio para você desbloquear algo. E desbloqueando isso, você vai se aproximando cada vez mais da sua melhor versão. Então, cada bloqueiozinho, cada pedrinha no sapato é só uma oportunidade para você achar ali a resposta para destravar a sua próxima versão. Então, viu o problema? Faz os passos aqui dessa dança que eu expliquei para vocês hoje. Conecta com a sua intuição, você vai receber resposta e você vai colocar em prática. Se deparou de novo com isso? Faz o processo de novo, você vai dar mais um passo na sua jornada. Sempre conectada com o presente, não precisa se afobar com o futuro, não precisa se afobar com todos os passos que você vai ter que dar. Empreendedorismo é muito fácil, é muito comum a gente estar ouvindo sempre o futuro. O que você vai fazer daqui vários meses, 6 meses, 12 meses, 5 anos? E se a gente pensa muito longe, dá até uma ansiedade, porque como que você vai saber? Você não precisa saber. Você precisa fazer esses passos de conexão para o que eu preciso fazer hoje. E muitas vezes na minha vida, eu fiz isso em momentos mais desafiadores, eu fazia esse processo todos os dias. Eu me conectava de manhã. O que eu preciso fazer hoje? E eu só fazia o que minha intuição falava fazer naquele dia. E as respostas que vieram disso, os resultados que eu consegui seguindo esse caminho, foram os de abundância financeira, foram de chegar em parcerias que eu nem imaginava que eu ia chegar, foram de chegar em respostas, realizar projetos que eu nunca sonhei que eu ia fazer, porque a intuição da resposta e era só a gente seguindo dia a dia no que ela fala pra gente. Então, espero que esse conteúdo tenha ajudado. Por favor, comenta comigo nos comentários se você fez e deu certo. Eu fico muito feliz de saber. Eu sempre falo que eu não gosto de falar sozinha aqui. Eu fico muito feliz de saber que fez sentido pra você, mesmo que você não tenha feito ainda, se você ouviu e falou assim, nossa, pá, já me deu uma clareza de ouvir, era essa a resposta que eu tava buscando, deixa nos comentários que eu vou amar. Tanto no Spotify tem lugar de comentários, tem gente que não sabe disso, mas dá pra deixar comentário no Spotify, quanto no YouTube, e também você pode deixar perguntas, tá? Que eu respondo com o maior amor do mundo. Então vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, lindeusas. Um beijo.